Boa tarde. Hoje teremos mais uma conferência dentro do ciclo que o Centro de História da Ciência, através do Cronos, que é o seu grupo aqui no Instituto de Estudos Avançados, promove. E o tema de hoje é Arnaldo Vieira de Carvalho e a produção de vacina antivariólica em São Paulo, 1892-1912. Nossa conferencista é a professora Maria Amélia Mascarenhas Dantes, que é graduada em Física e concluiu o seu doutorado em História Social na USP em 73. Atualmente, ela é professora na pós-graduação e professora sênior da USP. Ela possui 7 artigos em periódicos especializados, 27 trabalhos em anais de eventos, 24 capítulos de livros, 3 livros publicados, orientou 17 dissertações de mestrado e 22 teses de doutorado na área de História. Preciso acrescentar que a professora Maria Amélia é da primeiríssima geração de historiadores profissionais da ciência e praticamente inaugurou esse campo, no caso da História e da USP e do Brasil. Então, muitos dos seus alunos desses orientandos que eu falei, hoje ocupam posições de destaque em instituições científicas e de história da ciência. Então, é um prazer tê-la. Bom, eu agradeço muito o convite do Gil, deu uma oportunidade de estar aqui, estou vendo muitos amigos, contente de ver os amigos aqui. Bom, primeiro, esse tema, o tema Arnaldo Vieira de Carvalho, a produção de vacina variólica, na verdade é um capítulo de um livro que eu e a Márcia Regina Barros da Silva, lá também do Departamento de História, publicamos sobre o Arnaldo. Então, primeiro, eu queria falar um pouco dessa, antes de começar com o tema, eu queria falar esse que é o livro, né? É um livro que é uma coleção que chama Memória do Saber, né? E que tem uma história interessante, o próprio livro, e também está ligado à nossa área, né? Porque em 2004, o CNPq lançou um edital para justamente patrocinar uma coleção sobre cientistas brasileiros. A ideia, eu me lembro que quando eles lançaram o edital, eles listaram mais ou menos 100 nomes, né? E a ideia era que saíssem livros sobre cientistas famosos, mas também pensadores. Quer dizer, não era para ser só da área de ciências naturais ou ciências exatas. Então, na listagem tinha filósofos também, pensadores, sociólogos, quer dizer, era uma lista bem ampla, né? Agora, esse projeto, infelizmente, ele foi super complicado. Para vocês terem uma ideia, o livro saiu em 2012, 2013. Ele foi publicado em 2012. Então, foi em 2004, eles escolheram, o CNPq escolheu 20 livros, e o Arnaldo já estava escolhido aqui, e desses 20 que foram escolhidos, saíram mais ou menos 5, 6, que, na verdade, eu nem vi, e que foram publicados pela Fundação Biblioteca Nacional. Então, os que saíram aqui de pessoal de São Paulo foram esse, do Arnaldo. Eu tenho até outros, depois passo para vocês verem. Um do nosso colega aqui do Departamento de História também, sobre Câmara Cascudo. E outros que teve entre as coordenadoras a Raquel Gleiser, que também é aqui do Departamento de História, e a Lúcia Guimarães, que é da UFRJ. E que foi sobre o Varnhagen, né, um historiador. E eu sei também que tem um publicado no Rio de Janeiro por um filósofo historiador da UFRJ que se chama Antônio Videira, né, sobre
Morrise, que foi um diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, e mais alguns outros, mas um ou dois, mas eu nunca vi. Então, foi uma distribuição muito complicada, tudo, mas é interessante ver que o CNPq tenha tido essa iniciativa, então, no comecinho dos anos 2000. Né? Nessa época também teve um projeto também para patrocinar trabalhos em acervos científicos, que eu tenho a impressão que o Instituto Butantan também, né, doutor Nelson, recebeu dinheiro. Então, houve várias iniciativas do CNPq nessa época de valorizar e patrocinar trabalhos em história da ciência no Brasil. E também, então, valorizar a memória científica nacional. Né? Esse tema, então, nesse livro que foi publicado sobre o Arnaldo, são vários aspectos da vida dele que são tocados. Né? Eu escrevi sobre a produção de vacina antivariólica, a Márcia sobre a atuação dele mais sobre até na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Ele também atuou na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, então é um outro capítulo. Depois, a Gabriela Temarinho, sobre o ensino médico e a Faculdade de Medicina. E uma outra aluna minha, Regina, sobre a questão da educação médica e os debates mais ideológicos. E 2 artigos sobre a imagem e a memória do Arnaldo, um escrito pelo André Mota, que é o diretor do Museu da Faculdade de Medicina, e outro sobre um professor que hoje está na Universidade Federal de Manaus, né, da Amazônia, né, e que é sobre as fotos, as imagens do Arnaldo. Né. Então, eu vou passar até os livros para vocês darem uma olhada. O Arnaldo ele é muito conhecido como diretor da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina é chamada de Casa de Arnaldo. A avenida na frente é a Avenida Doutor Arnaldo. Então, a figura dele, a imagem dele é muito ligada à Faculdade de Medicina. Mas eu acho que a trajetória dele também é muito interessante para nós vermos a atuação de um médico dessa geração dele, que é do comecinho da República. Ele é um médico do período republicano, do comecinho do período republicano, aqui em São Paulo. E essa já é uma questão muito interessante, porque, como a gente sabe, o São Paulo ficou muito rico com o café, né, com a produção de café, e o Estado, na República, ele tem uma condição administrativa e uma condição política de desenvolvimento que ele não tem, que o período imperial meio que criava limites, né, para o desenvolvimento do Estado. Então, a República foi um período em que o Estado construiu instituições e houve uma reorganização social assim, extraordinária. Né? E a carreira dele é bem nesse período. Né? Aqui eu não sei se dá para vocês verem, mas é uma cronologia assim, para chamar a atenção a multiplicidade da atuação do Arnaldo. Né? Primeira coisa, ele morreu com 52 anos. Ele morreu moço e morreu assim no auge da carreira dele. Né? Quando ele ele tinha assim, uns 7, 8 anos que a Faculdade de Medicina tinha sido criada. Ele morreu em 1920. Mas ele nasceu e depois ele nasceu num período então que não havia curso de medicina aqui em São Paulo, e ele foi se formar no Rio de Janeiro. E logo formado, assim, então com 21, 22 anos, ele já começou a trabalhar. Isso aí também tem a ver com a condição familiar dele. Ele era de uma família rica, e o pai dele era um advogado famoso e também que teve atuação política que abriu muitas portas para ele. Então, ele já, com 21 anos, ele já foi para a Santa Casa. É verdade, como assistente, mas ele fez toda uma carreira e chegou a ser o chefe da clínica, né, da Santa Casa.
Também, logo no comecinho, ele teve um emprego como médico da hospedaria dos imigrantes, que ele acabou não ficando. Mas logo no comecinho também, e ainda no Império, ele se formou durante o Império, ele se formou em 1888. Nesse ano de formatura, no ano seguinte, um ano depois, já estava trabalhando com vacina antivariolenta, que eu vou tratar um pouco mais. Ele participou da fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, presidente. Ele também escrevia no jornal Estado de São Paulo, lista, viu, Thales? Ele também, bom, até ele aqui aparece que em 1911 ele faz uma viagem para a Europa, mas já assim como autoridade, né? E em 1913 ele foi nomeado diretor da Faculdade de Medicina. Foi também da Sociedade Eugênica, o que é um tema interessante também, porque é uma área, a eugenia era uma área de muito desenvolvimento nos primeiros 30 anos do século XX, e era uma área científica, né? Depois ele atuou como chefe dos hospitais provisórios durante a epidemia de gripe espanhola. Foi eleito na Academia Nacional de Medicina em 1918. Eu coloquei também uma das atuações dele, que foi que em 1919, um ano antes dele morrer, ele foi fundador e primeiro presidente da Fundação Radium. Quer dizer, ele estava começando a introduzir aqui em São Paulo o uso de terapêutica com rádio, né? E, em 1920, ele chegou a participar do lançamento da pedra fundamental do prédio novo da Faculdade de Medicina, que, como talvez vocês saibam, foi um prédio construído com verba da Fundação Rockefeller. Quer dizer, foi durante a direção dele que o acordo da Faculdade de Medicina com a Fundação Rockefeller teve início. E, por fim, ele morreu em 1920, se não me engano, foi por uma complicação de uma laringite que ele teve e que acabou morrendo com 52 anos. Bom, então, como eu falei, na historiografia e na memória da medicina em São Paulo, ele é visto mais como fundador e diretor da Faculdade de Medicina. E nessa comunicação, então, eu estou tratando mais da questão da produção de vacina variólica, que era uma das prioridades do serviço, nesse começo, no período inicial. Quer dizer, as duas doenças que eram mais problemáticas nesse período aqui em São Paulo eram a varíola e a febre amarela. Agora, o que a legislação toda mostra é que os governantes eles investiram muito na produção de vacina antivariólica e no combate à varíola. Então, e pensar ele como administrador e como funcionário do Estado, quer dizer, ele era um funcionário do governo do Estado, ele também como uma pessoa que trabalhou e que estava pensando, refletindo sobre a produção de vacinas e também participando de debates, né? Bom, espera um pouquinho. Tem umas... Bom, para começar, eu acho que é importante a gente pensar a questão da doença, da presença da doença no Brasil e de como a vacina chegou no Brasil. Bom, primeiro é que a varíola é uma doença que há registros de presença da varíola na América Portuguesa desde os tempos coloniais. Agora, a vacina generiana, que é uma vacina chamada de vacina humanizada, porque depois vai aparecer uma outra vacina já no século XIX, ela foi desenvolvida pelo Jenner, né, um médico inglês, e já no final do século XVIII já era utilizada nos países europeus. Essa vacina ela era tirada da pústula de vacas, que era uma doença que atingia as vacas, o pox das vacas, né, e inoculada nos humanos, e depois era disseminada pelo sistema braço a braço. Até dizem que eram muito utilizados os escravos, né, para essa disseminação para a vacina ser distribuída.
E agora, essa vacina foi utilizada em países europeus desde o final do século XVIII até meados do século XIX, porque aí, no meados do século XIX, aparece uma outra vacina. Agora, no Brasil, é interessante a gente ver que a metrópole portuguesa já trouxe a vacina para o Brasil aqui no começo do século XIX. Então, há registros assim de 1800, no começo de 1800, na historiografia aparece muito como em 1804, mas há um registro de que em São Paulo já se estava usando a vacina, essa vacina humanizada, em 1803. Agora, em meados do século XIX, começou-se a se utilizar um outro tipo uma outra vacina, que era chamada de vacina animal, e que não era mais transmitida pelos humanos ou disseminada pelos humanos, mas sempre a partir de vitelos, né? A vacina animal começou, pela informação que eu vi, foram médicos italianos que desenvolveram e apresentaram nesse congresso de Lyon de 1864. E então a linfa passa a ser retirada de vitelos especialmente preparados, que eles eram chamados vitelos vacinados, e sempre a partir dos vitelos que a linfa era aplicada nos humanos, né? No Brasil, essa vacina animal ela passou a ser produzida só no final do século XIX, em 1887, no final do período imperial, por um médico que era um barão, chamado Pedro Alfonso, e que era diretor do Instituto Vacínico da Corte. E, a partir era esse instituto que produzia e distribuía para as províncias. Em 1886, eu estou tentando mostrar mais ou menos então, o quadro técnico, né, de produção de vacina na época do Arnaldo. Em 1886, a adição de glicerina para a purificação e conservação da linfa viabilizou a produção em frascos de vacina, o que facilitou a distribuição. Mas até o início do século XX, há registros de utilização dessa vacina tanto assim a partir de animais vacinados que eram levados para os vários locais, como por frascos de vacina. Eu vou ilustrar um pouquinho isso aqui. Essa questão do império. Bom, esse documento que está aparecendo aqui, que é pequenininho, mas é um documento de um relatório de presidente de província, então é do período imperial. Em 1838, 1839, na província de São Paulo, já tinha um responsável pela vacinação, e aí ele tem a contabilidade, né, que foram 700 pessoas vacinadas na capital, 250 em Atibaia, 120 em São Roque, 44 em São Vicente, 4 em Capivari e 9 em Guaratuba. Ainda tem mais uma outra Vila de Areias, que é uma outra lugarejo. Então, há registros em relatórios do período imperial dessa vacinação. Então, a vacinação durante todo o século XIX aconteceu e foi registrada, e havia responsáveis por isso. Esse aqui é um pouco... infelizmente, essa fotografia ficou... como era uma fotografia pequena, é mais para ilustrar. O que eu queria chamar a atenção é que esse é um médico cearense muito famoso. Lá ele é uma autoridade, lá no Ceará, né, nome de rua, essas coisas assim. E ele parece que ele não era médico, era farmacêutico. E ele fazia vacinação animal. Então, ele levava o animal, né, ali é o vitelo, né, preparado, e ia retirando as pústulas, e na hora ele vacinava, né. Então, era assim que era uma das formas de se fazer. Eu quero chamar a atenção para isso, para vocês verem como era complexa a questão técnica, né, porque a questão da asepsia, por exemplo, né, com essas práticas, era muito complicada, né? Então, é mais ou menos nesse quadro, assim, com esse tipo de técnica de produção de vacinas, né, aqui que o Arnaldo começou a trabalhar.
Então, quando a gente chega na República, a gente tem que pensar isso, né, que na República, a República era federativa e houve do Império à República, houve essa transformação política muito forte que acabou descentralizando o poder, né? Para São Paulo, isso aí foi fundamental. Eu me lembro, lendo documentos da época, de autoridades paulistas reclamarem do serviço de saúde centralizado do Império, porque eles diziam assim, nós não precisamos do dinheiro do Império, porque São Paulo já era um estado rico, e nós não precisamos do dinheiro do Império, nós não queremos receber o dinheiro do Império, nós queremos independência, nós queremos fazer a política de saúde do nosso jeito. E a documentação mostra muito claro que foi muito rapidamente mudou toda a estrutura da saúde pública aqui em São Paulo. Praticamente as mesmas pessoas que atuavam na inspetoria imperial passaram a trabalhar no governo da República aqui em São Paulo. Era o primeiro, como ele chamava, eu acho que era o Sérgio Meira, o primeiro diretor do período republicano era um médico chamado Sérgio Meira. E ele era o diretor no período imperial. Ele foi proclamada a República, no dia seguinte ele estava lá, ele estava assinando. E eles mudaram os termos, deixaram de falar. Enquanto o documento imperial aparecia sempre no final, adeus, salve, vossa excelência, não sei o quê, eles tiraram tudo isso dos documentos. No dia seguinte, no dia 16 de novembro, passam a chamar os outros de cidadãos, a todo aquele vocabulário da República Francesa até, né? Cidadãos ou minhas saudações, toda uma documentação, assim, uma forma de tratamento já que não era mais baseada, né, nos princípios do Império, mas então há toda uma remodelação e o governo acaba organizando todo um novo serviço de saúde aqui. A questão da saúde, também os estudos que tem sobre o começo do governo republicano mostram que há duas questões que sempre aparecem muito nos discursos dos primeiros governantes paulistas. É a valorização da educação e a valorização da saúde. Esse período a gente não pode perder de vista, que é um período de fortes epidemias. Quer dizer, a segunda parte do século XIX, começaram a acontecer as grandes epidemias que percorriam os vários continentes, né? E já no Império, então, o Império, em 1850, se não me engano, foi uma grande epidemia de cólera, e aí logo o governo imperial criou uma junta de higiene. Então, começou a reorganizar o serviço de saúde. E o Rio de Janeiro, como a gente sabe, é um porto, então é muito vulnerável para a questão das epidemias. Em 1886, quando termina o Império, então o serviço de saúde era centralizado na Inspetoria Geral de Higiene, que coordenava a ação de todas as inspetorias provinciais. E, como eu falei, também distribuía dinheiro. Então, o dinheiro era do governo imperial, o dinheiro para a saúde, e era distribuído pelas inspetorias provinciais na época do Império. A República não foi automática, o federalismo não foi instalado automaticamente. Foi só em 1891 que os estados passaram a ser responsáveis pelas questões de saúde pública. E em São Paulo, então, rapidamente, a primeira lei de saúde foi uma lei que tornou obrigatória a vacinação e a revacinação da varíola, da vacina de varíola. Aqui a vacinação que aparece é a vacinação contra a varíola no estado. Então, só para comparar, em 1891, aqui em São Paulo, já a vacinação contra a varíola se tornou obrigatória. Quem se lembra um pouco daquele episódio da revolta da vacina, no Rio de Janeiro, sabe que em 1904 que a vacinação se tornou obrigatória a nível federal. Porque foi em 1904 que o governo federal tornou obrigatória a vacinação, e aí houve a revolta da vacina. Então, vocês veem que aqui em São Paulo, rapidamente a vacinação se torna obrigatória.
Essa questão da obrigatoriedade da vacina percorre também todo o século XIX, mas não chegou a se efetivar. E, em 1892, o governo paulista criou o Serviço Sanitário do Estado, com seus laboratórios, o laboratório farmacêutico e de análises químicas e bacteriológicas. E também criou o Instituto Vacinogênico para produzir vacina antivariólica. Em agosto de 1892, foi editada a Lei de Criação do Instituto e liberado crédito para a compra de terreno na rua Pires da Mota. Quem conhece aqui em São Paulo sabe que ali aparece como Cambuci. Nos documentos da época aparece como Cambuci. Hoje é mais, acho que Aclimação, né? Pires da Mota. É bem perto do Paraíso, lá aqui. Eu acho que é interessante também a gente ver o que está acontecendo com a cidade de São Paulo, porque vocês veem, a Avenida Paulista é de 1900. 1892, ainda, São Paulo é uma cidade pequena e esse lugar aqui, a Aclimação, já é um lugar um pouco mais afastado. A gente sabe que em 1900 o Butantan vai ser criado também aqui fora da cidade para produzir soro antipestoso, né? E também, mais ou menos nessa época que o Instituto Vacinogênico está sendo, que foi comprado um terreno para construção. E, pelo que eu sei, a construção ficou a critério do Ramos de Azevedo, do arquiteto da época, né, o engenheiro. E também, mais ou menos nessa época, também estava se começando a construir o complexo que hoje é o complexo das clínicas, lá justamente na rua Doutor Arnaldo. Lá era a Estrada do Araçá, eu acho, né? E tinha, então, o terreno do do Hospital de Isolamento. Dentro do Hospital de Isolamento foi criada a sede do Instituto Bacteriológico, que era do Serviço Sanitário. Então, estava começando a se construir também ali. Então, é interessante a gente pensar nesse espaço urbano onde esse personagem, que era o Arnaldo, né, ele caminhava. Ele era da Santa Casa, ele trabalhava aqui na Aclimação. Se não me engano, ele era médico também do Hospital Santa Catarina, que já era ali no comecinho, na Paulista. Depois, o Instituto Pasteur, que fica por ali. Então, é um pouco o espaço. Ele parece que morava na Rua Aurora, né, lá perto da Avenida São João. Então, é o espaço um pouco por onde ele transitava. Bom, para assim, ter detalhes dessa trajetória dele, como que ele foi chegando, eu tive que ir atrás de muitos documentos assim, que estão... E acabei encontrando bastante informações em ofícios que estão hoje no Arquivo do Estado. São arquivos que estão guardados e que são ligados, então, que, na verdade, são arquivos da antiga Secretaria de Negócios do Interior, onde estava sediado o Serviço Sanitário. Mais ou menos em agosto, outubro de 1889, ou seja, no finzinho ainda do período imperial, ele foi estagiar no Rio de Janeiro. Ele foi estagiar no laboratório do Pedro Afonso, do médico que produzia vacina do tipo animal, né? E lá ele aprendeu então essa técnica, foi introduzida nas técnicas, né? E trouxe para São Paulo um vitelo vacinado para dar continuidade à produção de vacinas aqui. Em dezembro de 1889, ele foi contratado para preparação e tratamento de vitelos, produção e fornecimento de vacina para todo o Estado. Isso aqui também é uma questão interessante. Primeiro, aqui ele foi contratado. Ele era o responsável pela produção. Ele era responsável, inclusive, pelo trabalho com os animais, tudo. E já em agosto de 1892, quando já tinha o serviço sanitário e foi criado um instituto, ele foi nomeado diretor. Então, aqui há uma mudança de situação funcional dele interessante, porque em 1889 era como se o governo do Estado terceirizasse
o serviço de produção de vacinas. Então, ele era contratado, ele recebia e ele era responsável por todo o serviço, escolha de animais, preparação dos animais, produção de vacina, tudo. Já em 1892, ele passa a ser funcionário do Estado. Essa passagem também é muito interessante, porque a historiografia um pouco mostra que, no período imperial, era muito comum o governo imperial terceirizar os serviços. Quer dizer, mesmo o barão de Pedro Afonso, lá no Rio de Janeiro, ele era contratado e ele era responsável pela... Ele tinha um laboratório dele que produzia. E o que vai acontecer na República é uma tendência ao governo assumir a produção, né? Então, se antes era um serviço, eram particulares que prestavam serviços para o governo imperial, aqui na República, e aqui em São Paulo é muito forte isso, começa a se criar instituições que são estatais e que são responsáveis pela produção de vacina, pelo serviço de saúde. Então, é uma reorganização do Estado, da visão de Estado. Essa é uma questão até que tem um autor muito interessante, que é o Rodolfo Telaroli, que discute, porque ele analisou todos os debates aqui na Câmara em São Paulo, e ele fala que nesse período, que é o período então do começo da República, havia políticos da linha liberal, e os liberais eles eram pelo Estado mínimo. A gente está vivendo até um pouco essas questões, né? Eles defendiam que o Estado tinha que não devia se interferir tanto, né? Ele deveria mais contratar serviços. E havia também um outro setor, e pelo que o Telaroli fala, eram os setores um pouco mais utilitaristas, quer dizer, eles queriam que as coisas funcionassem. Então, eles achavam que o Estado tinha que assumir determinadas responsabilidades. E aí, então, eles defendiam uma maior estatização dos serviços, quer dizer, que o Estado centralizasse mais as políticas de saúde. E que foi o que aconteceu em São Paulo, porque foi uma tendência a uma centralização crescente. No começo, ainda, o Estado não centralizava tanto as ações de saúde e deixava mais para os municípios, e já mais ou menos 1896, há uma centralização, e o governo de Estado passa a ditar as normas, né? Então, é interessante a gente ver essa questão da organização do Estado nesse momento aqui, né? E o prédio novo só começou a funcionar em 1894, então, lá na Pires da Motta, né? Uma questão assim que aparece muito nos textos do Arnaldo e nos textos... Há um outro texto muito interessante, que é de um Medeiros. O Instituto Vacinogênico, depois vou mostrar até umas fotos dele, ele era assim, um prédio especialmente feito com laboratórios e para ter as condições ideais de produção de vacina, e que, para o Arnaldo, ele chama atenção já num texto de 1891, ou seja, já no comecinho, né, e falando dos cuidados de higiene que tinha que ter na escolha dos vitelos, nos preparativos para inoculação, na colheita da polpa e adição de glicerina para a purificação e conservação da linfa. E ele afirma, em 1891, que no fim do processo tem que se obter uma polpa totalmente ascética, isenta de outros micro-organismos. E ele afirma como é que nós produzimos. Então, ele acreditava no cuidado todo que era feito na produção lá pelo Instituto Vacinogênico. Em 1918, a gente vê que as questões técnicas, essa questão da asepsia foi cada vez ficando mais sofisticada, né? E esse que era um auxiliar do Arnaldo, mas depois passou a ser o diretor do Instituto, ele fala dos aprimoramentos técnicos implementados desde a sua criação. Uso de instrumentos mais adequados para a coleta da linfa, tamização e centrifugação da linfa, melhoria das condições de conservação, com o uso do frigogênio, quer dizer, já aí então refrigeração, né, de odifran, né, novas técnicas de envasamento introduzidas
E o que eles falam é que o próprio Arnaldo ajudava no aprimoramento técnico, ou participava do aprimoramento técnico, porque com ele conseguiu-se uma produtividade extraordinária. Ele fala que em 1918 o Instituto produzia 60 mil tubos de vacina por hora, que era considerado de nível internacional na época, né? E também havia todo um convênio para uma análise microscópica, bacteriológica constante do material, né? Isso aqui eu só estou assim, fazendo um resumo, mas é toda uma discussão nessa época, porque, como depois eu vou falar, há também uma discussão sobre se a vacina era boa ou não, né? Bom, e aqui o que eu estou com esse quadro aqui chamando a atenção dessa produção assim constante de vacinas pelo Instituto de Vacinogênico que o Arnaldo dirigiu, né? Porque essa era a função do Instituto. Já que a vacinação era obrigatória no Estado, então o Estado tinha a obrigação de fornecer a vacina. Então tinha que ter esse instituto, essa era a função do Instituto, né? Era fornecer material para que as pessoas pudessem, todas as pessoas que quisessem, pudessem se vacinar, né? Os documentos da época, Arnaldo e autoridades avaliam positivamente a política de vacinação obrigatória, que era quase compulsória na capital, com visitas domiciliares dos inspetores sanitários. Então, os inspetores sanitários visitavam as moradias, e, nesse caso, a gente sabe que as moradias populares eram muito visadas, né? Os cortiços, assim, e eles obrigavam a vacinação era praticamente obrigatória. Em 1890, então, aqui os dados que eu estou mostrando é um pouco assim como foi mudando a varíola com essa política de vacinação. Em 1893 foi fechado o Lazareto dos Variolosos, que ficava justamente no complexo do Araçá, pois não havia mais casos de doença na capital, 1893. Isso aí é logo no começo da produção. Em 1895, o Instituto Vacinogênico distribuiu 100 mil tubos de vacina, suficientes para a vacinação de cerca de 500 mil pessoas. E Arnaldo ele declara que era um instituto modelo. Isso aí também é 1895, então é um ano depois do começo da nova sede. De 1896 a 1900, há uma diminuição da distribuição. E é o próprio Arnaldo, em documento, que ele fala, bom, não está tendo muita demanda e a gente não pode deixar de vacinar, a gente tem que manter um nível de vacinação. Todas as pessoas têm que ser vacinadas. Então, ele estava sentindo, nesse momento, que se as pessoas não demandassem, não fossem obrigatoriamente vacinadas, a varíola podia voltar. Em 1901, há casos de varíola, uma distribuição de 220 mil tubos. 1907 é um ano interessante, porque eles só detectam 4 casos de varíola no estado. 3 em Santos, que era uma cidade mais problemática do ponto de vista sanitário, porque era um porto. E documentos falam que, nesse ano, São Paulo consumia 90 mil tubos de linfa, mais do que todos os demais estados brasileiros. Em 1908, aconteceu uma grande epidemia em São Paulo. Os documentos dizem que a população correu atrás da vacina. Eles falam até que a polícia teve que cuidar, porque a população cobrava a vacina. Foi distribuído 1.600.000 doses de vacina, segundo Arnaldo, suficiente para imunizar metade da população do estado. Esse foi um ano de epidemia no Rio de Janeiro, e as autoridades paulistas falam da dificuldade de controlar o trânsito de pessoas entre os estados. E que isso, então, é que faria com que tivesse acontecido essa epidemia em São Paulo. É uma questão muito difícil da gente avaliar assim, sem mais elementos, né? Sem mais informação. Em 1912, há uma grande epidemia, a última do período do Arnaldo, e a produção de 1 milhão de tubos.
que seria suficiente para toda a população do Estado, que nessa época era de 3 milhões de habitantes. Então, os documentos desse período todo, 1898 e 1918, mostram que a avaliação de Arnaldi das autoridades paulistas é de que a ocorrência local de epidemias da varíola se devia mais à entrada de pessoas originadas de outros estados e que eram estados infectados. Apesar de todos esses elogios, houve alguns contratempos. O Arnaldo passou alguns contratempos nessa época. Quer dizer, na verdade, ele mesmo fala nos documentos que todos esses anos em que ele foi diretor, ele recebeu total apoio da autoridade. Ele pedia verba suplementar, ele recebia. Mas ele assim, queria, em 1894, que o Instituto, que era só de produção de vacina antivariólica, fosse um instituto mais geral e que produzisse também a vacina contra a raiva, que aqui em São Paulo era produzida pelo Instituto Pasteur, né, que era particular, e difteria, que nessa época ainda não era produzida. Mas esse projeto não foi aprovado pela Câmara de Deputados. Então, foi um período ali que ele não conseguiu implementar esse projeto dele. Em 1902, também aconteceram grandes debates entre Arnaldo e os inspetores sanitários. Os inspetores sanitários eram os que vacinavam. E eles reclamavam, às vezes, da qualidade da vacina. Então, e aí o Arnaldo defendeu a vacina. E então houve nesse ano foram textos escritos numa revista da época, que era a Revista Médica de São Paulo, e debatendo essa questão. O Arnaldo defendendo que a vacina era a melhor possível. Mas ele mesmo fala nos textos dele que falhas existem. Até a frase dele é essa: esses insucessos são inerentes à natureza das coisas e não aos vícios da vacina. Então, ele considerava que seria impossível produzir uma vacina completamente perfeita, mas falhas eram observadas. Mas também poderiam ocorrer problemas na vacinação e não devido a falhas da vacina. Aqui eu quero mostrar algumas figuras, porque eu encontrei no Arquivo do Estado essa planta, que foi uma planta do Instituto, e que depois, então, foi construído pelo Ramos de Azevedo. Aqui bem aqui embaixo, depois vai aparecer esse prédio aqui que dava para a rua. E, então, essa planta é de 1892, 93. Né? Aqui aparece, que não tem muito como aumentar, não sei, né? Aparece aqui a planta dentro, né? Então o lugar, ali, aqui em cima dessa figura central é onde ficavam os vitelos vacinados. Aqui no meio, que é o laboratório, é onde era um espaço onde era retirada a linfa e, ao mesmo tempo, era produzida a vacina. Então, há espaços para a secretaria também, há lugares para os funcionários. Então, há toda era uma casa especialmente construída para o Instituto. Essa é a figura, essa é a frente do Instituto, do prédio. Aqui também é um pátio, né, que mostra, então, que tinha uma área interna aqui. E parece que ali que era o laboratório. Né? Aqui é uma fotografia das dependências do Instituto. Isso aqui é do acervo do Museu de Saúde Pública Emílio Rivas, que hoje do Instituto Butantan, gerido pelo Instituto Butantan. Aqui, então, o funcionário com os vitelos, né, que eram usados na produção. Essa fotografia também é gozada, porque a vacinação de uma criança lá no Instituto, que parece que não está muito contente a criança. E eu não sei, eu suponho que talvez esses sejam herdeiros, porque não é o Arnaldo, então...
talvez seja o que ocupou o lugar de direção do Instituto quando o Arnaldo saiu. Aqui é uma tabela também que mostra a produção. Em 1912 aparece 1 milhão de doses, né? E o que a tabela mostra é que vai acompanhando todo o período de atuação do Instituto e que mostra que cada vez foi mais eficiente a média de produção de polpa por vitelo, que é essa última linha. Bom, algumas conclusões, né? Eu acho que uma coisa que ficou muito evidente nessa análise dessa atuação do Arnaldo é que ele era um defensor da bacteriologia. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque nesse período os médicos de São Paulo estavam divididos ainda, né? Havia uns que não aceitavam a bacteriologia. A bacteriologia estava começando a conquistar ainda os médicos, né? Ele, em 1902, ele afirma: com vacinação e revacinação não há varíola. Quer dizer, na verdade, com vacinação e revacinação constantes, né? Não há varíola. Bom, outra coisa é que os relatórios e textos mostram que de 1892 a 1912, além de ter sido responsável pela organização do serviço de produção de vacina animal em São Paulo, Arnaldo implantou no Instituto Vacinogênico padrões técnicos compatíveis com utilizados pelos laboratórios de outros países. Então, o Instituto Vacinogênico, no período de Arnaldo, foi um instituto bastante que sempre estava se renovando, né, do ponto de vista técnico, e estava acompanhando as mudanças na produção da vacina. Durante o período em que ele dirigiu o Instituto, as grandes epidemias de varíola que ocorreram no Estado foram vistas por Arnaldo e governantes como devidas às más condições sanitárias existentes nos demais estados. Então, eles viam que eles estavam fazendo a parte deles, mas que a varíola continuava se difundindo nos outros estados, e aí vinha para São Paulo. E sempre chamava atenção para a situação do Rio de Janeiro, que era muito crítica. Mas, em 1917, aí já não estava mais o Arnaldo, né? O Instituto Vacinogênico perdeu autonomia. Ele foi anexado primeiro ao Instituto Bacteriológico. Em 1924, ao Instituto Butantan, que passou a produzir as vacinas. Isso parece indicar um certo sucesso na política de vacinação das primeiras décadas da República, porque a varíola já não assustava mais tantas autoridades. Elas já não estavam dando tanta atenção para a varíola. Eu acho que eu até queria aqui chamar a atenção uma coisa que eu não chamei a atenção. A varíola é a única, nessa época, a única doença com uma vacina, né? Quer dizer, ela já tinha essa possibilidade de controle que as outras doenças, como febre amarela, não tinham, né? Não temos informações para avaliar a presença da varíola em São Paulo a partir da década de 20. Eu não analisei o período recente. Mas eu acredito que o crescimento exponencial da capital e cidades do interior agravaram os problemas sanitários. A gente sabe que a cidade de São Paulo ela cresceu desordenadamente nesse período. Em 1930, ela tinha 1 milhão de habitantes, né? E, sobretudo, então, os problemas sanitários, sobretudo, atingiam os setores mais pobres da população. Quanto à varíola, a nível nacional, ela continuou sendo endêmica até 1971. Isso foi só em 1971 que ela foi declarada extinta pela Organização Mundial de Saúde. Então, ainda é um processo longo até o controle, digamos, a nível nacional, né, da varíola. Bom, as fontes que eu usei também eu acho que é importante chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção para os ofícios do Serviço Sanitário, e que eu vi no acervo do Arquivo do Estado de São Paulo, mas penso que também o Museu de Emílio Ribas também tem alguns, mas que, pelo que eu sei, ainda não se conseguiu localizar todos, né? Também os relatórios da direção do Instituto Vacinogênico, que são os relatórios. Existe um caderno de relatórios do Instituto Vacinogênico, que é manuscrito e que está no Laboratório de História da Ciência do Instituto Butantan.
Também os relatórios da Secretaria de Negócios do Interior do Estado, que estão lá no Arquivo do Estado. O Arquivo do Estado tem muitas caixas também, caixas de documentos manuscritos com ofícios, né, ofícios do Serviço Sanitário. Os relatórios de presidentes da província e do presidente do Estado, eles são online, eles são disponibilizados por uma universidade norte-americana. E há também revistas médicas e alguns textos da época. E referências bibliográficas, não há muita ainda sobre varíola, mas há o livro da Tânia Fernandes sobre vacina antivariólica, de 1808 a 1920, ela trabalha muito com o Rio de Janeiro, né? E as bibliografias que eu cito aqui são mais assim sobre o Arnaldo, ou então sobre a constituição da administração sanitária, o Rodolfo Mascarenhas, né? E há um artigo que saiu na revista Manguinhos, da Marta de Almeida e do Luiz Antônio Teixeira, sobre esse período também do início da produção de vacina antivariólica em São Paulo. É isso. Bem, muito obrigado, professora Maria Amélia. Nós vamos, então, ter uma sessão de perguntas, comentários. Lembrando que esta conferência também está transmitida pela internet e IPTV e depois ficará disponibilizada no YouTube. Sérgio De Simone, do Laboratório de História da Ciência do Instituto Butantan. É um comentário, porque recentemente eu andei fuçando e pesquisando sobre o local me era curioso, né, o local do Instituto Vacinogênico. Lá na Pires Mota. Isso, na Pires Mota. E aí eu verifiquei que o local ainda existe, né? Evidentemente os prédios charmosos que você apresentou aí em fotos não existem mais, mas existe uma escola estadual, né, no local. Eu não tive essa curiosidade, não fui lá. É que com o Google, né, o Maps, a gente hoje é mais fácil de chegar em qualquer lugar, né? É isso. Meu comentário era esse. Quer dizer que realmente o prédio do Ramos de Azevedo foi embora. Foi, todos foram. Eu tenho uma também. Gostaria de perguntar para a professora Maria Amélia, especialmente essas características, né, São Paulo defendendo a atuação estatal e uma certa independência, né, se vê uma ligação direta entre esse instituto e os outros institutos que depois foram surgindo em São Paulo. Quais? Bem, desde o Butantan até os outros, o biológico, enfim, o Pasteur mesmo, que já existia na época. E existia uma ligação, primeiro, vamos dizer, não acadêmica, mas funcional entre eles, e, segundo, havia uma ligação política entre eles. Então, assim, nos documentos que aparece uma ligação do Instituto Vacinogênico com o Instituto Bacteriológico, que eu citei, né, que o Instituto Vacinogênico ele mandava material para análise bacteriológica. O Instituto Bacteriológico é o atual Adolfo Lutz. Mas os dois eram do Serviço Sanitário. Eles eram seções do Serviço Sanitário. O Instituto Butantan também era do Serviço Sanitário. Ele começou com um laboratório do Instituto Bacteriológico e depois ficou independente. Ficou como um laboratório serum-terápico, né, do Serviço Sanitário. Mas não é citado nesses documentos. Então, ele era independente. Até é interessante a gente ver, porque eu falei, né, que teve um momento lá que o Arnaldo tinha um projeto de fazer um grande instituto, né?
Eu acho que isso politicamente era importante, talvez, para ele, né? Mas ele não fala do Butantan. Agora, o Butantan também atuava em outra área, né? O Butantan foi criado para a produção de serum antipestoso, né? Em 1900, depois começou a trabalhar em ofiologia, mais, né? E então era um período ainda que o Butantan também tinha uma outra característica, né? E então o Pasteur, então, na verdade, o Arnaldo, ele participava do Instituto Pasteur, porque o Instituto Pasteur era particular, ele não era do governo, mas tinha um conselho médico lá, e o Arnaldo era também. Mas ele não fala do Instituto Pasteur, a não ser que nesse caso, quando ele queria incorporar o Pasteur no Instituto Vacinogênico, né? Então, não tinha. A gente vê aqui que aqui a produção de vacina era um serviço muito especializado ali. A função deles era muito assim, bem definida. Eles tinham que produzir aquelas vacinas e distribuir, para que o Estado distribuísse para o interior todo, né? Então, era muito isso, né? Essa que era a função deles, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, era bem uma atuação especial, né? Específica, e que não tinha muita relação, a não ser fazer parte do mesmo organismo. Maria Amélia, parabéns aí pela palestra. Eu queria aprofundar um pouco sobre Alcibães, Laboratório de História da Ciência, Instituto Butantan. Eu queria aprofundar, não aprofundar, mas ver informações. Você citou essa coisa, uma tendência mais liberal, né? Que vem do Império, mas que na República também se manifesta através de correntes. Quer dizer, os serviços públicos, o público sanitário seria laboratórios privados ou iniciativas disso. E em São Paulo, o Arnaldo tem uma corrente que acho que isso é responsabilidade do Estado e há uma organização do serviço sanitário dos diversos institutos. Eu li um artigo sobre a fundação da faculdade em que havia duas tendências. Uma tendência era de ter essa faculdade de ciências médicas fosse um projeto privado, né, de médico. Inclusive, o próprio Vital Brasil estaria ligado a essa tendência. E a outra que o Arnaldo assume como liderança, que devia ser ligado ao Estado, à própria universidade. Eu pergunto, qual é a documentação historiográfica dessas correntes, tanto um pouco mais liberais, e que também esse grupo de sanitaristas, Emílio Ribas, quer dizer, são republicanos, Emílio Ribas, o próprio Vital Brasil tem uma tendência um pouco mais liberal, porque depois vai fundar o Instituto Vital Brasil. Acho que o Estado tem dificuldades em gerir. Se existe nessa historiografia correntes ideológicas ou próprias do Estado que defendam essa posição mais da intervenção do Estado nesses serviços, principalmente de saúde pública. Não sei se tem alguma referência disso. Então, eu citei aqui o texto do Rodolfo Tellaroli, que eu acho que eu não coloquei aqui. O Tellaroli é Ciência e Poder, né? Ciência e Poder, né? Ele estudou esse período de organização do Serviço de Saúde em São Paulo, né? E o que ele fez foi analisar os debates da Câmara, né? Então, com os debates da Câmara, ele viu as diferentes posturas políticas, ideológicas, né? Agora, a gente pode pensar também no que estava acontecendo um pouco de forma mais ampla, porque quando a gente pensa República, Proclamação da República, sempre aparece positivistas, liberais, né? Até o José Murilo de Carvalho debate um pouco isso. Bom, quando tem a Proclamação da República, tem a corrente positivista, tem os liberais. E os positivistas eles eram completamente contra a atuação do Estado.
Eles eram pela liberdade de atuação profissional. Tanto que, no Rio Grande do Sul, que teve um governo positivista, né, a legislação sanitária é completamente diferente, né? Não havia proibição de atuação de qualquer profissional de saúde. Agora, aqui em São Paulo, o que o Telaroli mostra mais é que havia, então, um grupo que mais liberal e que era pela liberdade de atuação, né? Mas o que chamou a atenção dele é que tinha um grupo também coeso, mais ligado aos cafeicultores, aos produtores, né, que queriam resolver o problema de saúde, que então viam uma necessidade de um controle maior por parte do Estado e que defendiam então a ação do Estado. Agora, o que a gente que vai acompanhando a legislação, que a gente vê é que isso aconteceu em São Paulo. Então, nesse período, em 1892, o serviço sanitário é bem organizado. Em São Paulo, o serviço organizado tem uma organização assim que ocupa todo o Estado, todo o território do Estado. É muito, muito bem estruturado, né? Com delegacias nas várias regiões, várias delegacias. Mas isso vem do Império. No Império, os municípios eram responsáveis pela saúde pública. Então, continuou um pouco, no começo da República, ainda os municípios sendo responsáveis. Mas, em 1896, já o governo do Estado, aqui de São Paulo, ele centraliza a ação. Ele tira o poder dos municípios e começa a obrigar os municípios a agirem da forma que ele queria. Então, por exemplo, a vacinação antivariólica, eles achavam que não estava funcionando muito bem. E a gente sabe que teve grandes epidemias de febre amarela, né? Teve uma epidemia em 1899, em Campinas, que acabou com metade da população da cidade, né? Então, tinha um problema de saúde muito grave que os governantes começaram a agir, então, o que a gente podia chamar uma linha mais dura, de mais interferência, né, do Estado nessa questão. Porque tinha problemas assim, não dá para entrar nas fazendas, não dá para invadir fazenda e querer vacinar os funcionários, os fazendeiros não vão deixar. Mas não, a tendência foi de que não, precisa entrar na fazenda, sabe, uma coisa assim um pouco mais interventora, que não era só os inspetores entrarem nas moradias, mas também entrarem na fazenda e obrigar os fazendeiros a vacinar. Então, isso foi o que foi observado nesse período. Agora, o que eu acho interessante é a gente ver que esse período é um período em que ainda, então, essa organização de serviço sanitário, se a gente pode pensar em termos de varíola, ele funcionou razoavelmente bem, porque eles conseguiram controlar a varíola. Agora, depois, não sei, porque realmente a sociedade cresceu muito, a cidade ficou caótica, quer dizer, essa ideia de que não podemos controlar a saúde já ficou, não apenas ficou complicada, como ficou impossível, né? Então, mas esse é o comecinho ainda, que São Paulo é muito pequeno ainda, né? Não sei se eu respondi. Professora, eu sou Rita Couto, da História. É uma curiosidade, esse debate, já havia pessoas que eram contrárias à vacina, né? As falhas, no plural, quais são essas falhas da vacina, ou é do processo de vacinação, ou é do produto? O que eu entendo, falha no caso de não proteger, não imunizar o suficiente, mas havia reações, as pessoas morriam. Como é que foi esse debate? Elas podiam ficar doentes, né? Tá, e acontecia, então, a gente tem fontes disso? Então, isso aí, quer dizer, isso aí se fala, né, que então, durante o século XIX todo, o que eu chamei a atenção, a vacina estava aqui, ela era usada, mas, não era assim universal, né? Não tinha essa ideia de vacinação, não se conseguiu no século XIX fazer vacinação obrigatória, porque a ideia é que pelo menos as crianças fossem todas, né? Mas a gente sabe que a sociedade brasileira era muito heterogênea e também
muito diversificada e que não tinha essa situação sanitária, né, que cobrisse toda a população. Mas, além disso, o que se fala é que durante todo o século XIX, mesmo nesse período aqui, a produção de vacina ela tinha questões técnicas muito complexas. O Arnaldo mesmo fala, é muito complicado a gente lidar com vitelos, né, e querer um trabalho assim, de asepsia total. É muito difícil essa questão da asepsia total, né? Vocês veem que no século XX que começa a se utilizar lá a geladeira, o frigogênio, né? Então, a questão mesmo de manutenção da vacina era difícil. Então, esse debate, que é um debate em 1902, é que os vacinadores falam, a gente vê que tem época que a vacina não funciona. Então, por exemplo, o que significaria, digamos, para o vacinador? É ele vacinar e não formar a ferida não pegar, a vacina não pegar. Então, eles observavam isso. E eles falavam, bom, então a vacina não está boa. E o que é? Então, problemas de produção lá do Instituto Vacinogênico. Quer dizer, o Instituto Vacinogênico está todo estruturado para ser completamente asséptico e de manter o poder da vacina, mas, aparentemente, o produto não saía do jeito que eles estavam pensando, né? Então, são questões de produção e o Arnaldo defendendo a vacina, mas, ao mesmo tempo, sabendo que isso acontecia, né? Que poderia acontecer de a linfa ser ou contaminada, ou enfraquecer, ou não manter o poder de imunização. Então, é uma questão que é muito difícil, que para analisar, quer dizer, o que estava acontecendo, é muito complicado, né? Mas, então, era uma vacina nessa época, isso em 1902, que não conseguia imunizar completamente. Então, era que, algumas vezes, digamos, uma parte da produção era boa, outra parte não era, ou tinha problemas na manutenção do poder da linfa. Então. Professora, meu nome é Luiz, eu sou arquiteto e estudo História e eu trabalho no Núcleo de Documentação do Instituto Butantan. Eu sei que isso é uma questão secundária na sua fala, acho que não é o objetivo principal, óbvio, mas isso me chamou a atenção. Queria que você traçasse um paralelo entre esse período que São Paulo estava vivendo e a cidade em si. Qual que é a relação dos institutos, como isso influenciou no próprio crescimento da cidade e o que a cidade, o caos que a cidade representava naquele momento, ou não, né, mas tudo indica que sim, acabou orientando o surgimento desses institutos e a tomada de decisão por parte do Estado, de tomar ações em relação a isso. Então, a cidade era pequena, né, na época. Por volta de 1900, 1890, a cidade era pequena, mas ela já estava caminhando para algumas direções, né? Uma direção era a direção da Paulista, né? Mas também você vê que esse instituto ele fica na região da Aclimação hoje. O Jardim da Aclimação é mais ou menos dessa época também. Mas esse era o caminho para o mar, né? Que a Aclimação, o Vergueiro, que vai na direção da Anchieta, né? E então agora essas instituições, elas não eram até o caso do Butantan, eu acho que é bem sintomático, quer dizer, ele foi construído fora da cidade, porque senão a população ia ficar assustada, né, com a produção do soro, né, antipestoso. Alô?
Não, o que ele está colocando um pouquinho, como é que interferia na cidade, né? Eu acho que são duas lógicas aí. Uma é a lógica de que a Maria Amélia já colocou, que é, eu tenho um período a revolução bacteriológica, e isso vem para cá, tem um incipiente no período imperial, mas a República consolida instituições da saúde pública de produção e de análise, o Instituto Bacteriológico, e gera uma série de ações no saneamento da cidade. A mais efetiva, que a Maria Amélia colocou, é realmente a vacina variólica, porque a desinfecção, as outras doenças, tuberculose, essas doenças que nós tínhamos pouca efetividade. A gripe espanhola, praticamente, nós não fizemos. Gripe foi uma crise, né? Não tínhamos ação sobre isso. A varíola era já um teste efetivo. E o soro antipestoso também funcionou. Quer dizer, o soro, que é uma outra forma de imunizar. Esses institutos, eles vão compor polos, né, de diferenciais de localização. Talvez isso seja uma forma. O Butantan aqui, quer dizer, isso aqui era uma fazenda, uma coisa retirada, né? Era fora da cidade. Fora da né? cidade. A cidade, quer dizer, se pegar 1900, o núcleozinho da cidade, as fotos são muito... O núcleo urbano mesmo é pequeno. Então, eu vou expandir isto e talvez nessa direção. Eu só quis intervir no sentido de que tem a influência desses institutos na conformação da cidade é dada por uma cultura fora, que vai centralizar ali no eixo da doutora Arnaldo, Instituto de Isolamento, e depois a Faculdade Então, de Medicina. esse núcleo, por exemplo, do Araçá, virou um núcleo de saúde. Da né? saúde. Ele vai formatar lá, o HC vai ser feito lá, A Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina lá, tudo vai... E aqui você vai começar também a ter polos em que esses institutos são... Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas... E a influência na cidade, no controle das doenças, basicamente, o que a Maria colocou, a única efetiva ação, mesmo com os problemas da produção, né? Você tomou vacina de varíola? Como é que era a sua vacina de varíola? Tem a cicatriz, mas como é que era aplicada? A neném é um negócio de vidro, fazia assim, soprava e ficava aquele negócio. Aí começava a puxar um pouquinho e formava uma baita pústula depois da cicatriz. Quando não tinha que pegar. Quando não formava a pústula, que você falou, será que tem alguma coisa desse tubinho que a gente escarifica e não dá nada, né? Então, pode ter falha da produção, mas a vacina funcionava. A vacina funcionava e era uma medida efetiva. Tá? Veja, o que é a vacina? É vírus vivo atenuado, né? Ele é o vírus que produz a varíola, mas de forma atenuada. Eu acho difícil, porque tirava de um outro tipo de vírus para produzir a vacina, apesar de ser vírus vivo. Então, ela às vezes não produzia a doença, a vacina, mas a pessoa ficava doente. Aí, você tomou vacina da gripe? Você toma, mas aí você fala assim, eu tomei a vacina da gripe, mas fiquei gripada. Não funcionou, a vacina não funciona. Ou, porque eu tomei a vacina da gripe, eu fiquei gripado. Veja que eu não estou falando assim em geral. No fim, é o mesmo princípio, né? Que é o mesmo princípio. Será que a vacina funciona? Hoje, nós temos estudos mostrando que diminuiu a mortalidade dos idosos, diminuiu a internação, a vacina funciona. Agora, cada um tem uma... eu fui vacinado, mas aí... será que a vacina que o Butantan produz é a melhor, ou a que a Sanofi produz é a melhor? Aí, se é o Butantan, será que a vacina pública?
Atenuar. É. Você pode tomar outras, mas não pode da febre amarela. Essa desse período é mais ou menos o mesmo princípio que pode desenvolver algo mais grave? Não. Tinha uma coisa da segurança, porque ele era cultivar, quer dizer, essas escarificações do vitelo aí. Havia todo um controle do material. O controle do material já era um vírus atenuado. Que é a coisa, quer dizer, é uma varíola, mas ela não produz aquele efeito do vírus mais virulento, vamos dizer assim, né? E protege protege, mas não provoca protege para... O que eu estou falando, que foi comentado aqui, a tua pergunta é a seguinte, quer dizer, a vacina poderia provocar a doença no jeito que está colocado e no jeito que era produzida, não. O que poderia acontecer é, eu tomei a vacina, não fez efeito, que não tinha vacina ali, estava o defeito de fabricação, e eu peguei a doença. Bom, aí eu posso associar ao tomar a vacina. Veja, só para... Eu vou fechar, eu vou falar muito aqui. Quem era a população de São Paulo? Tirando os migrantes que vinham, né? Tinha uma população escrava, analfabeta, né? Com baixo poder. E por que não houve a revolta da vacina aqui? Essa é uma pergunta também, né? 1891, obrigatoriedade da vacina de variole. Por que não tinha essas forças tão fortes aqui para fazer uma rebelião? Quer dizer, o que a capital federal tem que a gente... não há registro de grandes revoltas. Então, há uma certa... O que não quer dizer que as pessoas tenham recebido tão bem assim. Também, você pergunta para... Hoje, sai na rua assim, fala, o que é vacina? Você vai ouvir várias respostas. Desde vacina é vitamina, vacina é um negócio, Agora, você imagina quando você está implantando, no começo do século, uma coisa desse tipo. Então, estou falando que a reação das pessoas e a interpretação dos fatos, claro que não tinha. O Arnaldo não fez nenhum estudo da eficácia, tirou o soro para ver se tinha realmente produzido anticorpo. Não tinha essas técnicas. O que eles tinham é ocorrência, né? Como aquelas tabelas, com ocorrência dos casos. E observaram que diminuiu, né? Mas não tinha uma prova assim, mais efetiva, né? Agora, sobre essa questão da cidade também, eu fico pensando assim, por exemplo, o Butantã aqui é um polo de desenvolvimento que atrai também esse caminhar da cidade para essa região. Tem um outro caso muito interessante também, que é o do museu hoje o Museu Paulista. O Museu Paulista, ele na verdade, ele não era, primeiro ele foi um museu de história natural, mas bom, primeiro ele foi um monumento, ele foi um prédio feito para em homenagem à independência brasileira, lá em 1894, mas na mesma época aqui. Ele era no fim da cidade, ele era fora. Ele era... há fotografias dessa época, um vazio, assim, mas havia um bonde que ia até lá, até o Museu do Ipiranga, né? E essa criação de uma instituição assim também acaba funcionando como um polo de crescimento da cidade. Então, porque já tem o bonde, por exemplo. Então, aí há uma tendência ao crescimento, a fortalecer o crescimento dessas regiões, né? Mas isso não quer dizer que houvesse um plano de que uma instituição ficasse aqui, outra lá, né? Eu acho que o Araçá já é mais... A gente poderia compreender melhor, porque o Araçá ele na mesma região da Paulista, que estava sendo criada, aberta nessa época, 1900. Né? Então, a cidade está caminhando aqui para essa região da Paulista. Né? Mas, no começo, o que era São Paulo? São Paulo inicial era Largo do São Bento, Largo São Francisco, ali, aquele miolinho ali, né?
Uma pergunta sua, não? Eu queria lembrar o seguinte, nesse período, quer dizer, o que é o centro da cidade, que era o Triângulo, né, que era muito mais adensado, que era ocupado, depois se começa a construir os bairros, né, então Santa Ifigênia, Consolação, que é desse período, esse tipo de ocupação urbana, a Consolação, né, já, Higienópolis e tal, né. Então, para locais assim como Butantã e Aclimação, né? Você tinha núcleos, pequenos núcleos que seriam freguesias, como a né? Penha também, né? Parece que Santana já tinha nessa época Isso, também, né? Pinheiros lá, Santo Amaro, né? Paraíso, Santo Amaro. Então era isso, né? E eles ficavam isolados, havia núcleos isolados, que eram fora da cidade, né? Exatamente. Mas também, só para complementar, a gente vê pelo estudo da eletrificação que São Paulo, a partir de 1890, tem um crescimento exponencial. É impressionante, enorme, né? E começa a ser já industrializado. E a Light, que veio para cá, ela acompanha esse crescimento populacional. Ela vai pôr os bondes para esses vários lugares. E aqui ela vai atrás de onde tem pessoal de mais alta renda, mas ela também serve como indutora de crescimento. Então, todos esses lugares que eram isolados, fazendas, né, depois o Instituto de Botânica também ficava longe, enfim, todos esses lugares começam a ser interligados pelos bondes, que são da Light, né? Mas o que eu queria aproveitar é o seguinte, voltando para aquela questão dos liberais, né, e dos, digamos, mais a favor da coisa pública, se seria prematuro nós dizermos que nessa época, pelo menos, São Paulo era uma peculiaridade dentro do Brasil. Eu não sei se a gente pode dizer isso, tem o caso que você citou do Rio Grande do Sul, mas o que eu queria mesmo era mencionar que hoje parece que São Paulo está no lado oposto, né? Porque as falas a favor da privatização de vacinas e da saúde pública são muito maiores, que nós estamos né? vivendo. É só esse comentário e pergunta se você souber. Assim, mas eu acho que, bom, existe até um texto que é bem conhecido, que é o do Gilberto Rockman, que era do saneamento, que defende um pouco isso, que o serviço de saúde em São Paulo ele foi meio diferenciado, mas em termos de Brasil. Mas isso eu acho que é bem entendível, né? Porque é um polo de riqueza, né? Os paulistas estavam falando lá para o governo imperial, nós não precisamos de dinheiro, né? Agora, você faz uma ideia, a República para os outros estados, né? Então, a carência, né, de verbas para cada estado, então isso, ele chama atenção para isso. Ele diz que o estado de São o que aconteceu em São Paulo foi meio único no Brasil. Essa organização assim coesa assim uma política de sanitária, né? Que ele não vem em outro lugar. Agora aí até eu acho que precisa mais estudos também, né? Mais alguma comunicação? Pergunta? Se não, me resta agradecer a professora Maria Amélia pela conferência e dizer para vocês que nós teremos mais outras conferências ainda este ano e pedir novamente uma salva de palmas para a professora. Obrigada.